Pessoal, então, vamos começar o nosso primeiro quadro com o nosso amigo Lucas. O que tu tens? Vamos começar contigo, Lucas. Já começa já? Pode ser? São vários assuntos que a gente nem sabe. Não te preparei para isso. Já vai derreter a questão. A gente tá fazendo o roteiro agora, na verdade, né? Então vamos lá. Tá seguindo. Segue o baile. Então, seguindo naquela linha lá, né, que a gente tinha dando continuidade lá dos projetos lá da Arábia, lá que a gente tinha falado, né, que eu falei na semana passada, foi semana passada, né? Semana passada, lá do Sindalá, né? Desculpa, antes de começar, deixa até, foi bom tu falar que é uma coisa importante. Bom Pessoal, relembrar. nós tivemos um problema ao subir o arquivo pro YouTube, tá? Do nosso episódio 14, que foi um episódio muito bacana, foi bem legal, foi com a participação do Marcos aqui com a gente. Foi bem divertido, né? Acho que a gente fez um programa raiz de novo, sem convidados e com 4 na mesa aqui, a gente conversou bastante coisa, riu bastante, melhor, né? Trouxemos informações. Essa matéria que o Lucas comentou é bem legal, assistam lá, olhem lá no episódio 14. Então ele só conseguiu subir hoje para o YouTube, não foi possível subir na quinta-feira, mas ele já está lá disponível, então deem aquela força para a gente, vão lá, assistam o episódio 14 no YouTube, no Spotify, tem o episódio na íntegra, tá? E os cortes que a gente coloca também nas redes, mas chamando para verem esse episódio que foi bem legal, foi bem divertido. Desculpa, Lucas, mas só para lembrar isso aí. Beleza. Eu também lembrei na hora ali, mas então dando continuidade aos projetos lá da Neon, né, que são os projetos lá da Arábia Saudita. Hoje a gente vai falar do Trojena, que é mais um projeto que tem lá, né, que foi inicialmente apresentado pelo Príncipe Herdeiro em 2022 e ele precisa estar pronto em 6 anos. Por quê? Porque eles querem deixar pronto para os Jogos Olímpicos de inverno, aqueles que tem na neve e tal, entendeu? Uhum. Que vai ser em 2029. Os Jogos Olímpicos de Inverno, então, serão na Arábia Saudita. No deserto. Cara, que loucura. Que loucura, né? Que loucura. Então, esse vai ser um importante destino de luxo, né, de inverno, pro inverno ao ar livre, com esqui no meio de um vasto deserto montanhoso. Tem as montanhas e o deserto, as montanhas, e vai ter neve lá, né, nessas montanhas, né? Desde que o projeto foi apresentado para o público, ele possui um progresso constante, né, na construção, e ao longo do último ano, grande parte do trabalho em Trojena consistiu no processo de escavação, tirar o material, né, ao redor das montanhas para dar espaço para os seus desenvolvimentos, né. Totalizaram aí 1,6 milhão de metros cúbicos de material escavado, para a criação de um gigantesco lago artificial no centro, que vai ser no centro do projeto, bem no meio. O avanço em uma área conhecida como The Vault é muito surpreendente, né? Porque onde vai ser a vila vertical de Trojena, esculpida nas montanhas ao redor. Caraca, deve ser um máximo de luxo, né? Hoje a gente não tem imagem para colocar, né? Mas Hoje não, mas acho que vai ser colocado na gravação. No YouTube vai ter as imagens. Algumas fotos, né? E as fotos são realmente impressionantes. Eu vi algumas fotos desse projeto aí, é muito legal. Muito surpreendente. Porque assim, cava na montanha e faz uma projeção. Como é que se fala da laje? Quando ela Marquise? Pró-estendida, como é que é? Acho que é pró-estendida que chama. Marquise, né? Uma marquise, mas eu tenho um termo técnico que se o Jonas tivesse estudado na engenharia lá, se ele trabalhasse com isso, ele saberia, mas se eles não vou chamar a Andressa depois, a minha filha, para explicar isso aqui. Mas sei como montar, isso chama de negativo. Né? Então, isso negativo. Aí tem nas montanhas. E aí tu tem uma projeção, cara. É fantástico, um negócio assim impressionante. Ele tem uma certa projeção não sei o que vai ser nessa parte, não sei se é o lago, o que é. O lago embaixo, mas lago isso embaixo, mas como tem uma se fosse uma projeção do hotel, das estruturas. Uma estrutura. Elas estão dentro da montanha e tem uma parte que projeta para fora. E sai, né, vamos dizer assim. Ela pende para fora, né? Pende para fora, exatamente. Ela sai do perfil da montanha.
Caraca. E segundo o diretor executivo de planejamento, já foram retirados mais de 1 milhão de toneladas cúbicas de material das montanhas. Ela já tem as obras bem avançadas, né, considerando que tem um período curto aí, desde que foi anunciada, né, que é cerca de 1 ano. Mas o país está demonstrando grande comprometimento para a entrega disso, né, para esses 6 anos, né, que é quando ele vai ser entregue, que ele tem que estar pronto para os jogos lá. E contudo, apesar do compromisso com a data limite, ficam algumas dúvidas ainda, né? Várias dúvidas, aliás, sendo que a principal delas é a viabilidade de manter um destino de inverno no deserto, né? Um dia muito calor, tu ter um negócio com neve, né? Apesar das temperaturas nas montanhas atingirem abaixo de zero, a ocorrência de neve é praticamente rara, né? Quase não acontece. E para ter neve suficiente para esse resort de esqui, ele teria que depender exclusivamente de neve artificial, que daí consome muita energia e muita água, né? Então, tirar da onde isso, né? Então, você tem que trazer lá do Mar Vermelho, lá que é 50 quilômetros longe, né? Mais longe. Então, fica essa dúvida se vai permanecer isso ou não, né? Mas acho é que tem incrível. mais que 50 quilômetros. Eu acredito que seja 50 mais, ou né? 500. Porque a Arábia Saudita a Península Arábica é muito grande, né? Cara, é impressionante, né? Porque não tem neve porque tu não tem umidade. No deserto tu não tem umidade, por isso tu não consegue formar neve. Então eles têm que trazer a água para fazer a umidade, para poder transformar ela com a energia em neve, né? O que eles acabam fazendo com isso? Eles acabam transformando uma área que é uma área inabitável, o deserto, aos sistema, poucos, né? né? Las Vegas, a gente né? falou do The Line, né? Sim. Tem esse projeto, acho que tu vai falar ainda, tu tinha o falado Falei do Sindalar, Trojena e tem o Oxagon. O Oxagon que é na beira na costa, Esse né? é na beira. O Sindalar também é no deserto, né? Sim, também Então, no deserto. quer dizer, são áreas que acabam gerando uma mudança na estrutura ambiental da região, né? do ecossistema. Muda o ecossistema. E aí e tu começa vamos dizer, a acabar com o deserto, né? Fazendo isso. Então, assim, tem uma questão social aí que a gente e até política, né? Que a gente fala, a Arábia Saudita é uma ditadura. A Arábia Saudita ela tem uma liderança que é absolutista, que toma as decisões dela, que concentra o capital na mão e tal, que não tem uma função social, né, no Estado. Mas assim, e nada disso está errado, né? Claro, a gente condena tudo isso. Mas falando pragmaticamente, no ponto de vista econômico, eles estão gerando condições e situações para não depender mais só do petróleo. Porque era uma economia que dependia só do petróleo. Só do petróleo. Né? Então, o preço do petróleo subiu, beleza, estou rico, milionário. O preço do petróleo caiu, a economia para em função disso. A gente tem um exemplo, só saindo um pouco dessa questão da Arábia Saudita, que são os países nórdicos, né? Que também a Noruega, a força dela era exatamente a extração de petróleo. O que a Noruega fez? Ela pegou e juntou os royalties do petróleo, criou fundos de investimento com esses royalties de petróleo e começou a investir em empresas dos mais variados setores que possa imaginar. Então, hoje, a Coca-Cola, Google, Apple, todos eles têm um pedaço dessas empresas que pertencem a fundos soberanos, que a gente chama, da Noruega. Da Noruega. Entendeu? Então, eles chegam ao ponto de ter, às vezes, até participação no conselho, pelo tamanho da participação do fundo, e interferir nas políticas dessas empresas. Então, se hoje o petróleo variar de preço, a Noruega, ela não vai mais ter, ela não sofre tanto, porque ela tem o rendimento de todos esses investimentos que eles fizeram lá. E é uma coisa interessante de se falar pelo seguinte,
Porque a gente vai pegar, tu vai falar assim, mas a Noruega é um país rico. Cara, a Noruega não era, pô. A Noruega era uma miséria. No início do século XX, a Noruega era uma miséria. Tu passava fome lá, era um país muito pobre. Com a descoberta do petróleo e com a possibilidade da exploração do petróleo é que começou a entrar divisas no país. E aí eles se organizaram dessa forma que eu falei. Aí tu vai dizer, tá, então aí é fácil, né? Nasceu petróleo, beleza. Aí qualquer país fica rico. Não é assim. Porque, por exemplo, o país que tem as maiores reservas petrolíferas do mundo é a Venezuela. E a Venezuela a gente está vendo o caos que está hoje. É um caos. Situação complicada. Por quê? Porque a Venezuela foi para outro caminho. A Venezuela estruturou toda a economia dela em torno da indústria petroleira. E aí, quando o petróleo estava... quando teve o choque do petróleo, que o valor do petróleo foi lá para cima, a Venezuela foi um dos países mais ricos da América do Sul. Mais ricos da América do Sul. Isso a gente está falando de final de década de 70, cara. Não é tanto tempo assim, né? Então ela era um dos países mais ricos da América do Sul. Só que ela, ao invés de fazer como a Noruega, de pegar esse recurso, ou como a Arábia Saudita está fazendo agora, de pegar esse recurso e direcionar para criar outras condições econômicas, não. Ela continuou mantendo aquele status quo, transformando o Estado num Estado grande, inchado, pesado, vivendo às custas da estatal petrolífera. Quando o petróleo cai de preço, o que acontece com o país? O país todo desaba junto com aquilo, né? Então, até assim, evitando os discursos radicais, né? A gente o que eu queria falar é o seguinte: a gente tem um exemplo... sabendo bastante Nada melhor do economista para falar disso, né? Tô desconfiado que está investindo nessa... É economista, Não, formação, mas assim, ó, que eu dei essa volta toda, mas eu vou chegar na questão política. A gente acabou de falar de dois exemplos. Tu está falando de um exemplo que é a Arábia Saudita, que é um exemplo de direita, vamos dizer. Sim. Né? Que é um país que partiu na questão econômica, é um país que tem iniciativa privada, que tem o trabalho forte das grandes empresas, e não distribui renda, está concentrado na mão da elite do país, certo? Sim, mas porque os príncipes lá são tudo bilionários. A gente nem imagina o quanto dinheiro os caras têm. Os caras quiseram contratar Messi, o Cristiano Ronaldo e Neymar. Pra eles não é nada. Não é nada. O cara do PSG lá que tá há anos lá botando dinheiro lá no clube. Os carros de alto luxo que a gente conhece, eles fazem em ouro lá. Exatamente, fazem em ouro. Então, assim, por isso que eu falei, falando pragmaticamente da questão econômica, eles estão fazendo a economia deles se tornar produtiva, né? Ela tem vários setores produtivos diferentes. Estão diversificando. E a Noruega faz a mesma coisa, só que a Noruega foi por um caminho democrático. A Noruega, o que acontece? Esses fundos são fundos do governo que revertem em educação e saúde para a população. Para toda a população, para o país. Entendeu? Então não é concentrado. Na verdade, nesses países nórdicos, o primeiro-ministro, os ministros e tal, eles não têm grandes mansões custeadas pelo governo, palácios, palacetes, carros e tal. Não, ele é um cidadão como qualquer outro. E ele só tem a função de ser primeiro-ministro, mas ele tem... são mínimos os privilégios que eles têm. Será que isso é da ideologia do país? Será? Cultura, né? Cultura. Cultura. E de uma cultura exatamente que sofreu durante muito tempo com a questão da ditadura ou da corrupção, né? Dinamarca foi um dos países mais corruptos do mundo no século XIX. Então esses países eles sofreram tanto com isso que eles deram um basta nessa situação. Então assim, por isso que não é uma questão de socialismo não presta porque a Venezuela tá destruída. Cara, existe um socialismo que é o socialismo dos países nórdicos que dá um resultado, que funciona. Então não defendendo nenhum lado nem o outro, mas mostrando e sendo pragmático.
em questão desculpa, acabei tomando um tempão aí da tua apresentação, mas é que é muito bacana, é muito interessante ver o que a Arábia Saudita está fazendo. Apesar de todo o problema político e social dela, é muito interessante ver como o país está realmente mudando a matriz econômica dele e vai se virar um grande centro de turismo. Com certeza. Porque a primeira coisa que tu pensou, que o Jonas pensou, que eu e o pessoal que está em casa está pensando é o seguinte: eu gostaria de ir lá ver, quero conhecer. Vai ter curiosidade de ir lá conhecer. Quero Daqui a pouco conhecer. começa as postagens no Instagram, o pessoal, Exato, né? vamos lá. Eu quero ver, não tem o hotel, aquele Burj, né? Burj Khalifa. Tem vários pontos que são criados pelo homem que viram centro de atração de turismo, né? Um exemplo, Gramado aqui, né? Vem gente do Brasil todo para visitar Gramado ali, né? Exatamente. Mas, desculpa, Lucas, não sei se você tinha mais alguma coisa era pra isso falar. aí, era isso aí. O pessoal em casa, no YouTube, vai ver as imagens desse projeto e é bem bacana, é bem interessante e legal que o Lucas está trazendo isso pra gente aí. E já fica a chamada pro próximo episódio que vai ter... Tem mais um, vai ter o mais último projeto ali que é o Oxagon. E, cara, eu te desafio, né, te convido a dar uma estudada também nos projetos que a China está fazendo, em alguns países de fora, e até dentro da China, que também tem uns projetos muito legais, assim, muito interessantes. Cara, aquilo parece que é de filme, parece que aquilo ali não tem como ir pro... Fazer aquilo... Não tem como, mano. Mas os caras são muito bons. É impressionante. Eles faziam rápido, né? Estralou o dedo, os caras terminaram já. Podia trazer metade, uma galera, 10% dessa galera aí, desses engenheiros pra cá. Tá louco. Não duvido ter brasileiro lá, porque o Brasil exporta muito. Porque qualquer coisa boa... Os cérebros acabam saindo, né? Acabam saindo Acabam saindo por causa das oportunidades.